trazer nessa noite está em Josué. Nós vamos fazer uso de um livro do Antigo Testamento, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus. Antigo e Novo Testamento é uma única palavra, não há diferença. A palavra de Deus, ela vem trazendo uma revelação progressiva desde o seu início. E o Senhor vem ensinando o seu povo por toda a palavra de Deus. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Nós cremos na palavra de Deus como regra de fé, palavra de Deus infalível e que contém tudo aquilo que nós precisamos para a vida e para a piedade. Palavra de Deus, no livro de Josué, lá no Antigo Testamento, é o 6º livro da Bíblia, capítulo 7. O texto que eu estarei meditando nessa noite é a perícope do versículo 10 até o 13. Mas para a compreensão eu quero ler a partir do versículo 1. Diz assim o texto da palavra de Deus ao nosso coração. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zebedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, no oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens, e feri Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante do Senhor de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até a pedreira, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como a água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o rosto, sobre a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregardes nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficardes além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Verso 11. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Verso 13, dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a coisa condenada no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes de vosso meio as coisas condenadas. Vamos orar? Senhor, estamos diante de uma palavra tão viva, Senhor, e tão eficaz. Palavra que é poderosa, Senhor. E nessa noite, Senhor, o Senhor use essa palavra para despertar a nossa vida, para despertar o nosso coração, para falar conosco, Senhor. Precisamos tanto ouvir a sua voz. Precisamos tanto, Senhor, sermos tocados por essa palavra que é viva e poderosa. Que o teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, ache mercê em nós e nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, aqueles que estão de pé. Irmãos, nós estamos tratando do tema do avivamento durante todo esse mês
de junho. E o tema do avivamento sempre vai mexer com áreas da nossa vida que precisam ser mexidas. Porque hoje, especificamente, nós vamos falar do avivamento e a convicção do pecado. E a convicção do pecado no nosso coração, ela só pode ser algo real se for produzida pelo Espírito Santo. O próprio avivamento em si, que é o despertamento para Deus, que é, novamente, nós termos sede de Deus, fome de Deus, sede da sua palavra, o desejo de buscar a Deus, o desejo de nos santificarmos. Todo esse movimento é uma realidade que só pode ser executada pelo Espírito Santo no nosso coração. Não é obra humana, não é um agendamento da igreja, não é a gente colocar uma faixa ali fora e dizer Semana do Avivamento, nada disso. Somente quem pode produzir um avivamento genuíno é o Espírito Santo no meio do seu povo. E é isso que nós estamos buscando esse mês, pedindo ao Senhor que nos traga de volta as fontes, as origens, a palavra de Deus, a voltar novamente a chorar, a desejar ao Senhor, a orar, a passar as vigílias da noite, a ter sede de Deus, vir para os cultos de orações. E é isso que nós precisamos como igreja aqui em Pachecos. No domingo passado, nós lançamos os fundamentos da urgência desse despertamento que só pode vir do alto. Mas hoje nós precisamos dar um passo mais profundo e doloroso. Precisamos responder a uma pergunta incômoda. E a pergunta é: sabe por que esse avivamento não tem acontecido em nossos dias? Sabe por que o avivamento não tem vindo até nós? A resposta curta e devastadora é: porque o pecado é o grande obstáculo do avivamento. A igreja contemporânea está vivendo uma vida espiritual superficializada, porque desenvolveu uma baixa convicção do pecado. Nós caímos em uma anestesia moral profunda, baixa convicção de pecado. Nós caímos em uma anestesia que tem endorfinado o nosso coração e não nos faz mais chorar por conta do pecado. Pouco a pouco nós temos nos acostumado com a transgressão e a igreja já não chora mais pelas suas falhas, não se aflige por causa da rebeldia e não lamenta no fato de viver no pecado grosseiro em seu próprio meio. Isso não é algo que é peculiar somente dessa geração. No Novo Testamento, por exemplo, nós encontramos uma igreja, a igreja de Corintos, que estava tolerando pecado no seu meio. Havia um homem tendo relação sexual com a sua madrasta, e Paulo, ao escrever para aquela igreja, vai denunciar o pecado e vai dizer para eles que eles estavam acomodados naquela situação, não estavam chorando por causa daquele pecado que estava dentro da igreja, estavam se sentindo espiritualmente superiores. Então o apóstolo vai dizer para aquela igreja: vocês não choram, vocês deveriam estar tristes e de joelhos derramando lágrimas, mas aquela igreja não fez isso. Então, desde os tempos do Novo Testamento, por esses séculos que nós estamos vivendo, até os dias atuais, a igreja sofre dessa situação. E principalmente nesses dias onde nós achamos tudo normal. O jargão moderno é nada a ver. Achamos normal quando crentes se envolvem em jogos, bebidas alcoólicas e são dominados por vícios. Pais que estão se acostumando a ver as suas filhas casando grávidas ou praticando abortos, e isso dentro da casa de Deus. Jovens que estão namorando de modo licencioso, tendo relação sexual antes do casamento, vivendo o namoro pecaminoso dentro da casa de Deus. Estudantes crentes que acham normal colar na prova, ter uma vida acadêmica medíocre, crentes que saem do culto e vão para uma vida de barzinho após o culto. Então, é isso que nós estamos vivendo na prática. Nas nossas casas, estamos tricotando linguagens amargas, pontiagudas, destrutiva, e estamos falando da vida dos próprios irmãos nas nossas mesas. A maledicência campeia solta e ninguém se choca. O divórcio sem respaldo bíblico virou uma estatística comum na igreja. 50% quase dos casais crentes estão se divorciando.
Então nós estamos nos tornando uma igreja insensível e dormente, que não sente mais a agulhada na alma e nem a legítima tristeza pelo pecado. Mas a palavra de Deus hoje, ela vai nos dizer o seguinte: enquanto a igreja não passar pela agonia do arrependimento, como fazia na história os puritanos e outros movimentos de avivamento que houve, onde a igreja chorou, se lamentou e realmente rasgou o seu coração, enquanto nós não passarmos por essa agonia do arrependimento, nós não experimentaremos a alegria de ver os céus abertos. Então, por isso eu trouxe esse texto nessa noite. Observe comigo, nós vamos agora caminhar por Josué capítulo 7, para entendermos o peso do veredito divino sobre a tolerância ao pecado. Quando nós lemos Josué capítulo 7, para nós compreendermos o texto, precisamos então lembrar do seu contexto. Israel vinha de uma vitória espetacular, a vitória mais espetacular da sua história, que foram as muralhas de Jericó que caíram por terra. O poder de Deus havia derrubado aquelas muralhas e o povo estava festejando ainda aquela grande vitória. E o povo então parecia imbatível, mas logo em seguida, na continuação da sua jornada em direção à terra prometida, eles encontraram pela frente uma cidade chamada Ai, cujo nome ironicamente significa ruína. Se nós traduzirmos a palavra Ai, o sentido daquela palavra é ruína. Então o que acontece? Eles saem de Jericó, se sentindo imbatíveis, vão em direção àquela minúscula cidade de 3.000 habitantes, que eles estavam dizendo que os espíritos disseram, olha, não precisa mandar muita gente, só 3.000 pessoas resolvem o problema. Então era uma cidade pequenininha. E os valentes de Israel foram vergonhosamente derrotados, fugindo com o coração derretido de medo. E é interessante que nesse contexto nós vamos ver um Josué em desespero, rasgando as suas vestes, jogando o seu rosto no chão, jogando terra sobre a cabeça. Ele e os anciões se reúnem para se lamentar diante de Deus. E aí acontece algo assim muito importante, porque o Senhor vai intervir no versículo 10, com a palavra que choca qualquer sensibilidade religiosa. Porque no versículo 10 e 11 o Senhor vai dizer, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque você está prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou. E no versículo 12, Deus vai emitir um decreto terrível, que vai ecoar por todo o livro de Josué. O Senhor vai dizer, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir perante os seus inimigos, voltaram as costas diante deles, porquanto Israel se fez anátema. E o Senhor vai dizer bem claro para aquele povo, já não serei convosco, se não eliminardes o anátema do vosso meio. Então a exegese desse texto bíblico é muito clara. O que Deus está nos ensinando nessa noite, o que Deus ensinou para aquela geração de crente, é que, por meio desse texto, quando Deus diz a Josué que não adianta orar, se primeiro não resolver o problema do pecado, o que Deus está nos ensinando é, a oração sem santidade é um insulto ao trono de Deus. E Deus avisa, eu não serei mais convosco se o pecado não for eliminado. O pecado de um único homem, Acã, que roubou uma capa babilônica e esconde na sua barraca, vai paralisar o poder de Deus sobre toda aquela nação. O pecado oculto vai neutralizar a presença de Deus naquele acampamento. Então, a partir dessa verdade bíblica exposta, extraímos 3 lições que eu quero trazer nessa noite. 3 profundas lições deste capítulo sobre a relação entre o pecado e a falta de avivamento, entre o pecado e essa vida morna que nós estamos vivendo, entre o pecado e essa vida sem poder que nós estamos experimentando todos os dias. Então, a primeira grande verdade que eu quero extrair desse texto é: o pecado reverte a circunstância. O pecado reverte a circunstância.
Em primeiro lugar, meus irmãos, precisamos compreender que o pecado tem o poder terrível de reverter completamente as nossas circunstâncias espirituais, transformando vitórias miraculosas em derrotas vergonhosas. Quando Deus pelejava por Israel, aquele povo era imbatível. Mas quando o pecado entrou, a situação se inverte. Quem era vencedor torna-se vencido. Isso nos ensina que o pecado encolhe a mão de Deus, nos humilha, nos enfraquece, joga lama sobre o nosso rosto. E a história bíblica está repleta desses fatos. Eu abro aqui um parênteses, quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Sansão, aquele homem que era ungido, aquele homem cujo próprio nome significava sol ou luz. A palavra Sansão significa sol ou luz, mas por causa do seu pecado e da sua insistência em brincar com a imoralidade, Sansão terminou seus dias cego, moendo trigo como escravo, na mais profunda escuridão dos cárceres filisteus. O seu nome que era luz, mas ele morre rodeado de trevas. Quem não conhece a história de Sansão? Um homem que estava muito mais interessado em satisfazer os seus desejos do que glorificar a Deus. E eu poderia citar aqui inúmeros outros exemplos. Mas vamos olhar para essa cidade. O que acontece aqui quando Israel, diante de Ai, sofre uma derrota vergonhosa. Repetindo, eles haviam vencido em Jericó, mas foram esmagados pela ruína, porque havia pecado oculto dentro do seu acampamento. Quando há pecado não tratado na igreja, irmãos, o pecado prevalece contra ela. Aquela que deveria ser a luz do mundo perde o seu brilho. O que deveria ser o sal da terra perde o seu sabor e passa a ser pisada pelos homens, como Jesus nos advertiu. A igreja que outrora recebeu o poder de Deus no Pentecoste, agora desmaia de medo diante dos ataques da cultura secular, porque perdeu a presença do Senhor. Nós estamos sendo encolhidos, nós estamos sendo achatados pela cultura e pelo que está acontecendo à nossa volta. Nós temos medo da violência, nós temos medo de tudo que está acontecendo ao nosso redor. A igreja, aos poucos, está perdendo o seu sabor. E Jesus advertiu que se nós perdêssemos o sabor, nós seríamos pisados pelos homens. Precisamos refletir sobre isso. Como está a nossa vida? O pecado tem arruinado a minha vida. Eu hoje examino para a minha vida e diante de uma palavra dessa que nos confronta, qual é a realidade que nós estamos vivendo? Qual é o modo como nós estamos tratando com o pecado na nossa vida? Nós precisamos mais do que nunca nomear os pecados e não achar normal ser crente e viver numa vida à parte do que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos novamente pedir ao Senhor: Senhor, fere o nosso coração, fere, Senhor, a nossa alma, para que eu não viva na casa de Deus algo que não é real, para que eu não seja um impostor na casa de Deus, para que eu não viva, Senhor, na tua casa, culto após culto, mas com coisas escondidas dentro do meu coração ou na minha prática de vida. O segundo tópico que eu tiro aqui para os irmãos, a segunda profunda verdade que esse texto me ensinou, é que o pecado, ele causa uma ilusão do formalismo religioso. Ou seja, eu estou satisfeito por eu pertencer a uma igreja evangélica, por ter o meu nome no hall de membros, mas a minha vida não espelha nada do que Jesus ensina na sua palavra, mas dia após dia eu estou na igreja, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos dentro da casa de Deus e o pecado sendo tolerado. Então o pecado é uma ilusão. Diante de tais derrotas, olha o que acontece nesse texto. A nossa tendência carnal é tentar compensar a falta de poder de Deus, aumentando o nosso ativismo religioso, usando as coisas sagradas como se fosse um amuleto.
Mas o texto que nós estamos lendo nos alerta contra essa ilusão. Deus não tem filhos prediletos. A palavra de Deus vai nos dizer que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Embora sendo crentes, embora sendo obreiros, embora sendo pessoas compromissadas na casa de Deus, mas se nós não levarmos a vida a sério, a vida cristã a sério, nós vamos colher os amargos frutos. O que nós vemos nesse texto? Josué acha que passar o dia orando, com o rosto em terra, resolveria o problema. Ele está o dia todo orando, clamando, jogando terra sobre a sua cabeça. Mas o que acontece é que não vai resolver o problema do pecado dessa maneira. Esse texto vai nos ensinar. Deus mandou que ele se levantasse, porque a liderança precisava agir contra o pecado. Nós vemos esses momentos repetidos também ao longo da história. Abro mais um parênteses aqui para falar do sacerdote Eli. Eli vai pegar a arca de Deus, que era o símbolo da presença de Deus, e vai levar para a batalha contra os filisteus. Eles vão tirar a arca do templo, do tabernáculo, e vai levar para a vitória, achando que aquela presença daquela arca iria garantir a vitória na batalha de Afecá. Eles levaram a arca para o campo de batalha, mas os filhos de Eli viviam em pecados grosseiros de prostituição dentro do templo. Quando você lê essa história, você fica estarrecido. Mas qual foi o resultado? A arca foi capturada, os filhos de Eli morreram no mesmo dia, e a Bíblia diz que a glória de Deus se afastou daquela nação. Deus não tem compromisso de abençoar um povo que quebra a sua aliança. Nós vamos lembrar do profeta Elias. O profeta Elias, antes de clamar fogo dos céus, ele sobe ao cume do Carmelo para pedir chuvas do céu. Mas primeiro ele vai reparar o altar de Deus que estava quebrado, e primeiro ele vai confrontar os profetas de Baal. Ele vai remover os ídolos do meio de Israel, para depois clamar a chuva de Deus. Quando nós olhamos a célebre passagem bíblica que está no profeta Joel que vai fazer a promessa do derramamento do Espírito Santo, é a principal passagem bíblica que promete o derramar do Espírito Santo. Mas antes ele vai dizer para aquela nação que era preciso rasgar as vestes, melhor dizendo, rasgar o coração no lugar das vestes, jejuar e se converter dos seus maus caminhos. Então a ordem de Deus nunca mudou. Primeiro vem o arrependimento, primeiro vem o abandono do pecado, somente depois vem a bênção do perdão. Primeiro nós nos arrependemos, depois vem a provisão e a vitória. Qualquer oração por avivamento, como nós estamos fazendo, que não leva o abandono do pecado a sério, é leviana e é uma hipocrisia. Na verdade, nós aprendemos sobre as consequências do pecado, como reverte as circunstâncias. Nessa segunda verdade que eu estou trazendo para os irmãos, nós vimos que não devemos ser iludidos pelo formalismo religioso. E no terceiro ponto e último que eu quero tratar nessa noite, é que nós temos a necessidade urgente de abandonar o pecado. E abandonar o pecado, irmãos, é uma obra do Espírito Santo no nosso coração. Eu não sei se você está conformado com a sua vida cristã. Eu não sei se você pode dizer hoje, sinceramente no seu coração, que você está levando uma vida cristã que glorifica a Deus. Então nós chegamos agora, queridos, a essa aplicação mais urgente e que é a mais cortante de hoje. Se a mão de Deus se encolhe onde o pecado se estende, e se os seus ouvidos se fecham onde a transgressão desabrocha, nós precisamos ter a coragem que houve em Josué e fazer a pergunta: o que está enterrado debaixo da nossa tenda? Faça um exame no seu coração. Eu tenho vivido igreja. Desde os 25 anos eu sou obreiro na casa de Deus. E eu tenho lidado com as mais diversas situações que vocês poderiam imaginar. A primeira igreja que eu dirigi foi em 1998.
E desde então eu venho tratando com pessoas, eu venho tratando com famílias, e eu poderia escrever livros sobre cada caso que nós deparamos. Eu me lembro quando nós estávamos numa igreja, e naquela noite eu preguei sobre o adultério. Deus me deu uma palavra sobre o adultério. E na segunda-feira, a pessoa ligou para mim dizendo: eu estou em adultério e não consigo dormir desde que o Senhor pregou. E era algo que ninguém sabia, estava dentro da igreja, ninguém imaginava, sabe? Só Deus pode tratar essas coisas. Nós não podemos continuar na casa de Deus vivendo em pecado, deliberadamente, sabendo que está errado, achando que está tudo bem. Porque a palavra de Deus é muito clara, que vai dizer que de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E ainda mais o crente reformado que acha que está debaixo da graça e que está tudo bem. Não está bem não, meu irmão. Deus continua o mesmo. Deus continua perfeito, Deus continua santo, e é necessário que a gente venha olhar para o nosso coração. Onde o pecado é tolerado e escondido, o Espírito Santo é apagado, o Deus da graça é ultrajado, o sangue de Jesus é pisado e o rosto de Jesus é cuspido. O profeta Jeremias vai dizer no capítulo 5, no versículo 19, que nós temos que aprender a separar do precioso do vil. Nós não podemos continuar do modo que às vezes algumas situações da nossa vida estão nos conduzindo. Há coisas condenadas em nosso meio, há pecados ocultos enterrados no meio da igreja, e hoje o Senhor está nos desafiando a desenterrar o pecado e romper definitivamente com ele. Eu poderia apontar aqui algumas coisas que às vezes passa despercebido sobre nós. Pecado da língua, por exemplo, a maledicência, a fofoca, o assassinato da reputação dos irmãos. Eu poderia pontuar aqui o mundanismo, por exemplo. Nós temos mais da cultura dentro da gente, nós somos mais mundanos do que gostaríamos de admitir, porque nós vivemos copiando a cultura que está à nossa volta. Nós estamos vivendo muito mais parecido com as coisas do mundo do que influenciado pela palavra de Deus. Eu poderia citar a negligência espiritual, que é algo que às vezes nós não percebemos. Nós vivemos sem o amor à palavra de Deus, nós vivemos uma vida sem oração, e viver dessa maneira, negligência espiritual, é pecado. Então a pergunta é: você está disposto a reconhecer o pecado? Está disposto a romper com ele? Ou vai continuar fingindo que está tudo bem enquanto a igreja está marchando? Então eu faço a conclusão nessa noite, queridos. Esse texto de Josué termina de forma trágica. Sabe por quê? Porque Acã foi apedrejado e queimado no vale de Jacó, para que a ira de Deus se desviasse de Israel. E aí você pode me dizer assim: mas pastor, isso não aconteceu lá no Antigo Testamento? E nós hoje não vivemos na graça? Só que nós vamos ver em Atos capítulo 5, um casal morrendo, fulminado, porque morreu, porque pecou contra Deus, porque mentiu contra Deus. O padrão de santidade não muda, o padrão de santidade de Deus é o mesmo. E as consequências estão acontecendo. Talvez hoje nós não vamos cair fulminado diante da igreja, mas talvez hoje nós vamos ver o que aquela nação viveu, Deus dizendo assim: eu não serei contigo. Talvez a morte esteja sendo uma morte espiritual e a gente não está percebendo. Por isso que nós precisamos desse avivamento. Avivamento significa dar vida a quem está vivo. É Deus nos dá vida no sentido espiritual, nós que estamos aqui nessa noite. Mas eu quero convidar você para olhar para essa mensagem, não com desespero de quem estava no vale de Jacó, mas eu quero te convidar a fixar os olhos em Jesus Cristo no Calvário. A maravilhosa notícia do Evangelho é que nós não precisamos ser destruídos pelos nossos pecados,
Porque Jesus Cristo, o nosso perfeito substituto, foi levado para fora das partes de Jerusalém e ele sim foi esmagado na cruz em nosso lugar. Jesus bebeu o cálice do furor da ira de Deus que deveria cair sobre a nossa impiedade. Naquela cruz, Jesus se fez maldito por todos nós, para que nós fôssemos perdoados. Então o que nós concluímos? Que o pecado enfraquece a igreja, mas o sangue de Jesus Cristo purifica a igreja de todo pecado. Então nós estamos aqui nessa noite tendo essa oportunidade de ser confrontado pela palavra de Deus, mas ao mesmo tempo nos humilharmos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho pecado contra o Senhor. Domingo passado nós falamos do adubo que a nossa figueira precisa. E para a gente nessa noite o adubo que nós precisamos é o arrependimento. Deus tem nos falado todo esse mês. Deus não está nos pedindo para escondermos os nossos erros atrás das folhas da religiosidade. Ele está clamando que a gente venha confessar e abandonar aquilo que nós estamos sendo confrontados nessa noite, aquilo que o Espírito Santo está falando com cada um. Então, se você tem vivido uma vida cristã dupla, se há pecado oculto enterrado na sua privacidade, na sua vida, no seu namoro, nos seus negócios, ou você se acostumou com a anestesia moral desse século, o convite de Cristo hoje é: traga o pecado para fora da tenda, confesse-os aos pés da cruz. O mesmo Jesus que odeia o pecado é o mesmo Jesus que morre em nosso lugar e nos ama. Ama o pecador arrependido e está pronto para nos perdoar e nos restaurar e sarar a nossa tarde. Que o avivamento de Deus chegue até nós. Então eu quero te convidar nessa noite. Curve a sua cabeça. Vamos desenterrar a nossa rebeldia. Vamos clamar para que o sangue de Jesus nos lave. Vamos clamar para que o seu Espírito encontre o nosso coração pronto para receber as suas torrentes. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, fale com Deus.